som. Glória a Deus, irmãos. Vamos nos acalmar, né? Tão bom conversar com nossos amados, né? Mas vamos nos acalmar, relaxar o coração, colocar nosso coração diante do Senhor, porque é muito bom estar na casa do Senhor. Você é privilegiado, você é abençoado por isso, porque você pode sair da sua casa e estar aqui para adorar o Senhor junto conosco, como família que somos. Eu queria trazer só uma palavra rápida do Senhor para a nossa vida, que está lá em Salmo 100, que diz assim: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Nós vamos cantar muito aqui hoje. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra proclama a tua glória, Senhor Deus. Nós declaramos a tua majestade. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida de nós. Nos trouxeste aqui hoje, Pai, na tua casa, para juntos estarmos celebrando o Senhor, as maravilhas que tu tens feito em nossa vida, Senhor. Ó Deus querido, não tem como nem formas de agradecer, Senhor Deus. Tu és tão bom, Pai. Como esse salmo fala, tu és tão bom, Senhor Deus. E a tua benignidade, a tua bondade, o teu amor dura de geração em geração. Obrigado, Senhor. Hoje é o culto, Pai, que nós estaremos com certeza também entregando em teu altar. E te pedimos, ó Pai, recebe nosso culto, Senhor. Recebe nosso louvor, recebe nosso coração, recebe, Senhor Deus, a nossa adoração a ti, Senhor. Ó Pai querido, que a tua palavra venha de encontro ao nosso coração, porque precisamos ouvir a tua palavra, Pai. Precisamos, ó Deus, estarmos atentos àquilo que o Senhor quer dizer para nós. E eu te peço em nome de Jesus, pelo teu Espírito, fala ao nosso coração, Senhor, que nós possamos estar atentos a ti, Senhor Deus. Obrigado, obrigado pelo privilégio que temos de estar na tua casa, te adorando e te louvando, em nome de Jesus, amém. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma leitura, que se encontra lá em Gálatas, foi passado por Rômulo, isso, Gálatas 6, de 1 a 5, vamos ler juntos então? Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês consideram importantes demais para ajudar os outros, então apenas estão enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará comparar com os outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Amém? Amém. Vamos louvar nosso Deus? Equipe de louvor, vamos adorar o nosso Deus, que é digno de toda honra, todo louvor. Aproveite essa oportunidade, onde você vai falar que está de pé, porque você é a igreja do Senhor, você está de pé, disposto a abençoar a vida dos outros. Então cumprimente quem está perto de você, deseje um culto abençoado, deseje a bênção do Senhor sobre a vida dos irmãos, dos seus familiares. Vamos cantar com alegria essa canção.
pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor.
dia. Vamos agora continuar louvando o nome do Senhor, mas nós vamos, nessa próxima canção, refletir sobre a vitória que o nosso Senhor teve na cruz. Não foi a morte de qualquer pessoa que ficou morta, mas nós sabemos que a vitória que o nosso Senhor teve sobre a cruz foi que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e essa vitória dele proporcionou para que depois da cruz todos nós fôssemos salvos, resgatados, pudéssemos viver na esperança da vida eterna. Então vamos cantar essa canção. Estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos reviveram. Estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor, meus sonhos reviveu. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, 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 oh. Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Depois da cruz.
obrigada, Senhor, pela Tua salvação. Nos dá corações contentes na Tua presença, porque a Tua presença é suficiente. Se temos a Tua presença, temos tudo de que precisamos. Nos ajuda a encontrar esse lugar de contentamento na Tua presença. Como escreveu o apóstolo Paulo, passando por tanta dificuldade, e ainda assim ele era ciente de que tinha tudo o que precisava. Nós com certeza não estamos passando toda a dificuldade que ele passou. Nos mostra, nos traz a um lugar de contentamento, que tudo que nós temos na presença do Senhor seja o suficiente, e assim o Senhor nos ajude a enxergar como somos abençoados, Pai, em nome de Jesus. Como preciosa, eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado, as escamas caíram. Me encontrou, e agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado, e o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado, as escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou. Posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Mais satisfeito em ti, à medida em que te conheço mais.
mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nós avisamos os irmãos que teríamos um momento em reflexão e oração pelas famílias, e nós cantaremos a próxima canção que tem tudo a ver com isso. Então eu quero dar a oportunidade a você que tem aí seus familiares, seus filhos, seus pais, avós. Agora eu gostaria de dar a oportunidade de você sair um pouquinho do seu lugar e chegar pertinho de quem é da sua família de sangue. Esteja pertinho. Se for só o casal, fique pertinho. Dos irmãos que estão aqui, se tem familiares seus, se você quiser subir, pode subir para nós estarmos perto. Para ficar pertinho, é uma canção nova. Nós vamos cantar em todos os domingos desse mês de maio. Vamos fazer essa baguncinha santa. Mas nós vamos refletir nessa música que fala sobre a bênção do Senhor sobre nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre os filhos, que a nossa casa não será abalada porque ela está alicerçada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. É o que a palavra do Senhor diz, e nós podemos ter fé. E o testemunho de irmãos que são mais velhos e construíram a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, sabem que o Senhor não deixa que seja abalado. Então vamos cantar essa canção, estamos juntos, depois teremos um momento de oração. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Minha casa não será abalada em Cristo, está alicerçada em nós, glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa.
serviremos com amor. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Alcançou a minha casa, é Ele, é Ele. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, Senhor, te serviremos com amor. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Está firmada, é Ele, é Ele. Vocês estão cantando bem pertinho, mas eu quero chamar mais gente que tem família aqui na frente, que ficou com receio. Pode subir aqui, pode vir a Marquinhos, que a Manu tá aqui, o João. A Renata ali, pode vir. Agora a gente vai ter nosso momento de oração. Eu não sei as dificuldades da sua família, você sabe. Você não sabe as da minha família. Todas as famílias têm dificuldades, têm necessidades diante do Senhor. Mas o melhor lugar que nós temos para colocar nossas famílias é diante do Senhor. E nós, durante todos os domingos desse mês de maio, vamos refletir sobre isso. E nessa oportunidade, se você tem alguma pessoa que você ama muito, da sua família que não está aqui, você pode orar por ela, colocar diante do Senhor. Você pode colocar diante do Senhor essas pessoas que estão aqui, o seu esposo, sua esposa, seus filhos, netos. Eu sei que tem gente aqui que é só ele da sua família. Então tem família de coração, porque a família da fé é família também. Então eu vi que os irmãos se aproximaram, se aproximem, se apoiem. Somos família da fé aqui também, não é só a família de sangue. Então, se você viu alguém que ainda está meio solitário, puxa para o lado da sua família aí. E aí nós vamos orar juntos, refletindo na presença do Senhor. Também, se você tem algum pedido no seu coração que você gostaria de ter orado, está te preocupando, aproveite esse tempo. Nós vamos orar nos colocando na presença do Senhor como famílias.
Senhor Deus querido, obrigada, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Obrigada, Deus, porque entendemos como igreja que a família é um projeto do Senhor para abençoar nossas vidas. Nós sabemos, cada um de nós sabe as dificuldades, as particularidades da sua família. Aquilo que passa na sua casa, as dificuldades de relacionamento, as coisas que o outro gosta, as coisas que não gosta, o que acontece entre os filhos. Senhor, o Senhor conhece cada lar, porque não podemos esconder nada do Senhor. E nós te pedimos, Deus, nessa hora que o Senhor nos visite de uma maneira muito especial, que o Senhor toque nas pessoas que amamos que não estão aqui hoje, seja qual for o motivo, que o Senhor os visite com a tua bênção, com a tua proteção, com a tua salvação, que o Senhor acolha aqueles que estão por algum motivo fora da fé, que o Senhor também os acolha e os traga de volta para honrar e glorificar o nome do Senhor, para que logo estejam conosco, desfrutando desse tempo de família de sangue, mas de família da fé aqui. Eu te peço, meu Deus, pelos pais, que sejam homens de Deus que liderem os seus lares, a exemplo de Jesus Cristo, que amem suas famílias como o Senhor amou a sua igreja. Eu te peço pelas mães, pelas mulheres, que elas abençoem o seu lar por meio do seu trabalho, que sejam recompensadas de acordo com o que o Senhor enxerga que elas fazem, que elas são. Senhor, que os filhos possam ser obedientes para honrar e glorificar o nome do Senhor, para que a tua palavra seja real e os dias deles se prolonguem sobre a terra. Deus, nas carências que nós temos, nas dificuldades, que o Senhor inunde nossos corações, que nossas famílias sejam direcionadas pelo Senhor a cada momento e que elas possam aprender aquilo que ainda não aprenderam, que elas possam entender as lições do Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Que o Senhor abençoe financeiramente, que o Senhor abençoe para que haja paz, alegria, uma convivência que glorifica o nome do Senhor e que haja diferença entre nossas famílias que conhecem o nome do Senhor e aquelas que não conhecem, porque nós honramos, glorificamos, cremos num Deus vivo que alicerça nossos lares, é onde temos construído nossa casa. Não somos como aqueles que constroem sobre areia, sem alicerce, mas na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Deus, abençoa de uma maneira muito especial todas as famílias aqui representadas, que elas honrem e glorifiquem o nome do Senhor sobre a terra, que elas sejam muito abençoadas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, abraça quem está aí da sua família. Firmada, o amor que alcançou a minha casa, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor.
está firmada. É Ele, é Ele. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, igreja. A graça e a paz, amém? Que momento lindo, não? Que essa seja a realidade das nossas famílias. Lembrando o tema do mês da família aqui na igreja. Família, lugar de cura. Lugar onde nós podemos ser agentes de Deus para trazer palavras que não firam, mas que curem. O mundo lá fora já nos fere bastante. Então que na nossa casa nós encontremos o refúgio, uma pequena igreja, e que lá seja um ambiente de cura. Mas meus irmãos, eu estou aqui para que nós tenhamos essa palavra a respeito dos dízimos e das ofertas. E a palavra do Senhor, ela diz que nós devemos prestar ao Senhor um culto racional, um culto com entendimento, um culto com alegria, um culto com sabedoria. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler 3 versículos. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 15. Vamos ler? Como sabem, Filipenses, Paulo dizendo aos filipenses aqui, tá? Vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez e depois segui viagem saindo da Macedônia. Nenhuma outra igreja o fez. Até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Eu não digo isso porque quero receber uma oferta de vocês. Pelo contrário, desejo que sejam recompensados por sua bondade. No momento, tenho tudo do que preciso e muito mais. Minhas necessidades foram plenamente supridas pelas contribuições que vocês enviaram por Epafrodito. Elas são um sacrifício de aroma suave, uma oferta aceitável e agradável a Deus. E esse mesmo Deus que cuida de mim, lhes suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Amém? 2 pontos bem rápidos, meus irmãos, que eu queria destacar nesse texto, quando tive essa atribuição de orar e pensar a respeito desse momento que nós temos feito, para que nós cada vez mais tenhamos a consciência do privilégio que é participar da obra do Senhor, do privilégio que nós temos de nos envolvermos com a missão que é do Senhor. E, meus irmãos, a palavra ela diz que o Senhor Deus é o dono do ouro e da prata. Então não se engane. Por um certo aspecto, Deus não precisa de você, mas Ele quer você. Ele quer que você participe. E hoje nós vamos ter daqui a pouco o privilégio também de vermos com a irmã Sara como foi a campanha de missões. Mas, meus irmãos, o que eu destaco aqui é o que Paulo diz, que as nossas ofertas são sacrifícios de aroma suave, oferta aceitável e agradável a Deus. E a promessa, que esse mesmo Deus que cuidou de Paulo em todas as suas dificuldades, suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. O nosso convite, o convite que o Senhor faz é para que você se envolva, não apenas participe, não apenas fique de lado da igreja, mas que você possa se envolver com seus dons, com seus talentos. Há muitos ministérios que precisam, de mais pessoas, e que você também possa entender esse privilégio que Ele nos dá, de nós podermos cooperarmos com o avanço do reino de Deus, com missões, a razão da igreja de existir, para que nós cooperemos com o Senhor. Que alegria é, meus irmãos, a palavra também diz que Deus ama quem dá e quem dá com alegria. Então fica esse o nosso convite, para que nesse momento, enquanto nós cantamos,
você possa, daqui a pouquinho, enquanto nós cantamos, você possa trazer o seu dízimo e a sua oferta. Mas eu queria convidar aqui a nossa líder, promotora de missões, porque nós também hoje vamos falar do encerramento da campanha e do nosso alvo missionário. Sara. Boa noite, irmãos. Será que eu trago boas notícias? O que vocês acham? Mas para não perder o costume, vamos falar nossa divisa e nosso tema de missões para matar a saudade. Vamos lá? Eu falo o começo e depois vocês falam, vamos completar a missão, tá bom? Porque o Filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Muito bem, essa igreja está linda. Vamos falar junto a divisa? Não dá para ver. Apocalipse 22, 20. Não tem maior aí para a gente enxergar, pessoal do... Aí, vamos lá? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Né? Como nós já vimos na campanha, muitos povos ainda não foram alcançados. Muitas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus, não sabem nem que Ele existe. Então, através das missões, através das nossas ofertas, a gente pode chegar lá naquele lugar, lá longe, e a palavra de Deus possa ser falada. Qual que era o nosso alvo mesmo? Vocês lembram? Quem lembra o nosso alvo? Vamos ver. 8 e... Vamos ver. O pessoal está encontrando lá, gente. Espera aí. 8.700, né? Era 8.700. E quanto que a gente arrecadou? Vamos ver? O pessoal está fazendo suspense para nós. Olha lá. 11.632,87 centavos. A gente só conseguiu atingir esse alvo porque você compartilhou, você ofertou. Muito obrigada, igreja, pelo apoio. Nós vamos continuar aí. Em junho nós temos a campanha de missões estaduais. Vamos falar do Paraná. E obrigada pela cooperação de cada um dos irmãos. Viu? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigado, Sara. Glória a Deus. Que o Senhor multiplique, entenda e saiba. Pesquise, meus irmãos. Você vai ver quão sério é o trabalho feito pelos batistas, levando a sério, né, cada centavo desse recurso, destinado para evangelização de almas, de vidas para o Senhor. Meus irmãos, nós vamos ter essa oportunidade, então, de adorarmos, como a Bíblia diz, como Paulo disse na palavra do Senhor. Enquanto cantamos, você terá a oportunidade de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Caso você o tenha feito pelo Pix, você vai ver aí na frente um pequeno envelope, um pequeno QR Code. Coloque aí o seu valor, aquilo que Deus colocar no seu coração. Confie, meus irmãos, quando nós entregamos o dízimo e a oferta, nós estamos mandando uma mensagem para o Senhor. Estamos dizendo que Ele sabe de todas as coisas, Ele é soberano, inclusive sobre as nossas dificuldades financeiras, caso elas existam, mas nós confiamos que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades, tal como a promessa descrita na palavra de Deus. Cantemos e com alegria participemos desse momento de entrega de dízimos e ofertas. Vamos pôr de pé? Louvar a Deus? Mil motivos para agradecer.
mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, Os homens. Por tão grande amor que recebi, pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer, Jesus. Por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Queria convidar as crianças, queria convidar você que completou o aniversário de vida ou de casamento ao longo da semana, vem à frente.
Tiago, eu sei que fez aniversário ontem, Tiago. Alguém aniversariou? São os líderes. Os líderes. Meus irmãos, orem pela liderança desse ministério infantil e por todos os ministérios. Que Deus possa usar e abençoar essas crianças. As crianças oram juntos, viu, Dudu? Orar juntos, né? Estenda a sua mão, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio de poder participar da sua obra, abençoar a vida dos aniversariantes e também dos nossos pequenos. Deus querido, nós como teus filhos, como teus servos, como a tua igreja, Senhor, nós te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós. De modo algum mereceríamos, Pai, de modo algum merecemos, mas ainda assim a sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia tem se renovado sobre as nossas vidas a cada dia. Pai querido, nós não temos noção dos livramentos que o Senhor proporciona para nós ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, e nós te damos graças porque o Senhor tem cuidado. Sabemos que aquilo que o Senhor permite muitas vezes traz ensinamentos, Pai, para o nosso coração, para a nossa vida, para que possamos confiar mais e mais no Senhor. E Pai, uma atitude de confiança a Ti é participar desse momento de entrega, Senhor, de entrega dos dízimos, das ofertas, entendendo que na verdade todo o nosso recurso é do Senhor. Mas uma pequena parte deles, Senhor, o Senhor pede para, Senhor, manutenção da Tua casa, Senhor, manutenção das questões da igreja, para o investimento em missões, e nós te agradecemos, ó Deus. Pai de amor, que o Senhor possa intervir em cada situação familiar, em cada um, Senhor, que tem passado dificuldade, em cada um, Senhor Deus, que tem visto os seus recursos diminuírem à frente dos desafios. Pai, o Senhor é um Deus que multiplica, o Senhor é um Deus que abre portas onde elas não existem, o Senhor é um Deus que provê da onde não tem. Então, Senhor, faça isso, Pai, e toque os corações, ó Deus, daqueles que estão entregando e confiando tudo nas Tuas mãos. E que eles descansem a sua alma, o seu coração em saber que servem a um Deus que pode todas as coisas. Pai, nós te agradecemos também pela vida do Tiago. Obrigado, Senhor, porque o teu servo tem aqui, Senhor, se mantido fiel. Obrigado, Senhor, porque o Senhor o acompanhou na sua faculdade, o Senhor o abençoou. E agora, Pai, nessa transição para o mercado de trabalho, o Senhor também o abençoará. E nós sabemos que ele será uma bênção aonde ele estiver, porque o Senhor está com ele. Deus, o Senhor conhece os sonhos, os planos, os projetos que o Senhor tem para a vida dele. Que todos eles se concretizem no nome de Jesus. Oramos e te agradecemos pelas crianças da sua igreja, Pai amado. Que nesse momento que elas vão para o culto infantil, Senhor, a palavra do Senhor encontre nos seus corações aconchego, Pai. E que frutifiquem, Senhor, que frutifiquem, ó Deus, e que nada tire eles da Tua presença. Abençoe os líderes, Pai, instrua-os com Teu amor. Deus, usa-os pela Tua graça e pelo poder do Espírito Santo, para que a palavra do Senhor chegue ao coração dos nossos pequenos. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos. Fala conosco agora, Senhor. Também aquiete o nosso coração diante da Tua presença. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Com calma, as crianças podem ir. Fazer uma menção, meus irmãos, meu sobrinho querido Vicente também fez aniversário ontem, fez 9 anos. Depois a gente canta parabéns para ele. Graça e paz, amada igreja. Que alegria! Ultrapassamos o nosso alvo de missões. Eu estou muito feliz com essa igreja que se envolve com missões. Mais do que enviar ofertas, durante esse tempo nós apoiamos os campos missionários, nós intercedemos por missões, nós somos o povo mais missionário do mundo, porque nós vemos as necessidades dos campos e ainda que a nossa contribuição seja tão pequena diante do desafio, nós estamos disponíveis para orar, para contribuir, para mobilizar e para ir, se assim o Senhor nos enviar. Então, que privilégio é participar da obra missionária. Eu tenho compartilhado com os irmãos que desejam, a partir do dia 17 deste mês, começar uma nova série de pregações, onde nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Confesso aos irmãos que gostaria que o livro
que nós vamos usar como base para essa série de pregações já estivesse aqui hoje, para que você pudesse adquiri-lo. No entanto, tivemos um pequeno problema com a transportadora e ele não chegou até hoje, deve chegar amanhã ou terça-feira. Então, no próximo domingo, nós teremos aqui uma boa quantidade de livros que você pode adquirir para participar dessa série de pregações. Como eu quero fazer? Quero fazer como uma campanha. Os irmãos leem um capítulo do livro em família durante a semana, e no domingo eu venho aqui e prego sobre esse capítulo, dando encerramento sobre aquele assunto, e assim nós vamos falar sobre vários temas importantes a respeito da pessoa do Espírito Santo, e vamos ser grandemente edificados. O livro custa apenas R$ 33, então você já pode adquiri-lo se desejar. Ali na saída, no nosso mural, tem um banner que fala as informações do livro e tem um QR Code. Abrindo seu aplicativo de banco e mirando para aquele QR Code, você já pode automaticamente fazer o pagamento do seu livro. Aí quando o livro chegar, o seu já está garantido, porque você já fez o pagamento. Então, se você assim desejar, pode agir desta maneira. Mas ainda que você não compre o livro, não possa ou não queira, você vai ser ministrado sobre esse tema que é muito importante para as nossas vidas. Mas até que comecemos essa nova série, tenho falado aos irmãos que vou trazer algumas mensagens avulsas. Confesso para os irmãos que não é muito do meu feitio trazer mensagens avulsas, né? Falar cada domingo sobre uma coisa diferente, aleatoriamente. Mas hoje e no próximo domingo eu trarei algumas mensagens nesse sentido para a edificação da igreja. E o tema que nós vamos tratar hoje é: amar é também corrigir. Você já percebeu como nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão hipersensíveis? Às vezes conversamos com as pessoas e elas estão sofrendo dores profundas na alma, estão assim muito tristes, muito abaladas, e nós perguntamos a elas o que elas estão enfrentando, que está deixando elas tão abaladas, e elas nos falam sobre coisas tão supérfluas, tão superficiais, que nós nos assustamos com a sua resposta. E dentro de nós pensamos assim: como é possível que alguém esteja tão abalado por causa de algo tão pequeno, algo tão corriqueiro, algo que faz parte da vida de todas as pessoas? Mas a verdade é que nós temos vivido um tempo onde as pessoas estão hipersensíveis. E dependendo do que você falar, a pessoa já se ofende. Dependendo da forma como você lida, as pessoas já se ressentem. E nós temos dificuldade para trabalhar algo que é importante no desenvolvimento da vida e do caráter de qualquer pessoa, que é as correções. Quem aqui trabalha em alguma posição de chefia no seu trabalho, ou quem trabalha no RH, como é a Bruna, ou como outras pessoas aqui, podem ter certeza disso. Nelita também, né? As pessoas têm dificuldade para serem corrigidas. E às vezes, quando algum funcionário faz alguma coisa errada, e o seu chefe lhe chama para alinhar alguma coisa, ele já joga a vaca no brejo e fala assim: se é para ser assim, eu não quero mais, eu não preciso desse trabalho, eu vou embora, eu não quero mais estar aqui. Dificuldade de ouvir o contraditório, dificuldade de aparar as arestas, dificuldade de entender que na vida todos nós cometemos erros e que quando cometemos erros precisamos ser corrigidos. Não é diferente na vida da igreja, porque existem muitas pessoas que cometem erros na vida da igreja. E muitas vezes, quando irmãos mais experientes, líderes dos ministérios, os pastores da igreja, ou até eu mesmo, que sou o pastor principal da igreja, nos aproximamos dessa pessoa para lhe dar uma palavra, no objetivo de ajudá-la dentro dessa dificuldade que ela está tendo, existem pessoas que estão extremamente reativas. E é quase como se elas nos dissessem assim: não se meta na minha vida. É cada um por si e Deus por todos. E nós nos assustamos com isso, porque a palavra do Senhor nos garante que nós somos um só corpo em Cristo. E se o menor dos membros sofre, o que diz a Bíblia? Todo o corpo sofre. E se alguém comete um erro, isso acaba afetando todo o corpo. E nós temos a missão bíblica de corrigirmos uns aos outros, de aplicarmos disciplina um na vida dos outros, de cuidarmos uns dos outros para que nós não nos desviemos da palavra de Deus. Então é necessário que num tempo como esse que nós vivemos, de hipersensibilidade, um tempo de individualismo, de pessoas muito hedonistas, que pensam só nos seus próprios sentimentos e prazeres, é urgente que nós abramos nosso coração para a possibilidade de estarmos errados.
E que nós possamos nos desarmar dessa armadura toda que nós montamos ao nosso redor e entender que às vezes quem nos dá uma palavra, às vezes quem tenta nos ajudar em algum ponto, às vezes quem nos corrige, até mesmo com um pouquinho de dureza às vezes, está querendo o nosso bem, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. E nós precisamos então abrir o nosso coração para o tratamento que Deus faz em nossa vida, através da sua igreja, através dos nossos líderes, através de pessoas que Ele coloca ao nosso lado para nos ajudar. Algo semelhante estava acontecendo à igreja que ficava na cidade de Tessalônica. Uma igreja que Paulo fundou em sua segunda viagem missionária, ficando naquela cidade apenas por uma semana, pregando o evangelho nas sinagogas e levantando um grupo de cristãos que pudessem crer no nome de Jesus, que formaram uma igreja naquele lugar. No final do Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve 2 cartas aos Tessalonicenses, a essa igreja que ele formou durante uma semana de trabalho missionário. E nessas cartas o apóstolo Paulo precisa trabalhar algo muito sério. Alguns irmãos daquela igreja estavam morrendo, e eles não estavam entendendo para onde aquelas pessoas estavam indo, porque na visão dos cristãos do primeiro século, Jesus voltaria enquanto eles ainda estivessem em vida. E eles então, ao verem os membros da igreja morrendo, eles se assustavam e pensavam: nossa, como que algum de nós morreu e Jesus ainda não voltou? Como pode ser isso? E eles começaram a se afligir com essas coisas. Lá dentro da igreja dos Tessalonicenses havia um grupo de pessoas que começou a pregar uma falsa doutrina, dizendo assim: já que Jesus Cristo virá, por que nós precisamos trabalhar? Não é melhor a gente ficar tranquilo, aguardar a vinda de Cristo, descansadamente? E o apóstolo Paulo, então, quando escreve cartas aos Tessalonicenses, ele corrige esses pensamentos errados, dizendo que aqueles que morreram já estão com o Senhor, e que quando Jesus Cristo voltar, eles ressuscitarão antes de nós, ressuscitarão primeiro. O apóstolo Paulo vem corrigindo o erro daqueles que não queriam trabalhar com uma palavra dura. Ele diz: aquele que não trabalha, que também não coma. Sejam trabalhadores, façam a parte de vocês. O fato de Jesus Cristo voltar não quer dizer que vocês precisam viver dissolutamente. Então perceba que o apóstolo Paulo trabalha a correção na vida dessa igreja, e que ele também orienta essa igreja, no texto que escreve a eles, que eles precisavam aprender a corrigir uns aos outros, que eles precisavam aprender a trabalhar a disciplina um na vida dos outros, para que esses pecados, para que esses olhares errados, para que essas falsas doutrinas não tivessem espaço no meio da igreja. Por isso eu quero convidá-lo a ler 2 versículos da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, aqueles que estão no capítulo 5, dos versos 14 e 15. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, 14 a 15. Diz assim a eterna, sempre viva, maravilhosa, inerrante, infalível, totalmente autorizada palavra de Deus. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Amém? Perceba que aqui o apóstolo Paulo está orientando essa igreja a como lidar com as diversidades de problemas que podem acontecer no meio de uma igreja. E aqui ele cita algumas questões que são familiares à nossa vida, dizendo: vocês precisam aprender a encorajar, disciplinar, ajudar uns aos outros. É bem verdade que na época em que esse texto foi escrito, a maioria das igrejas não tinham pastores de tempo integral, como as igrejas têm hoje.
Então as igrejas se reuniam como grupo de crentes e os pastores eram volantes. Eles eram missionários e passavam de igreja em igreja, onde ficavam por um tempo e depois partiam para outra igreja. Então, dentro dessa dinâmica, as igrejas tinham que lidar com as suas dificuldades sozinhas e tinham que aprender a exercer disciplina de forma equânime. Então, isso é a primeira coisa que esse texto nos ensina. Que a disciplina, a correção na vida da igreja é uma tarefa de todos nós. Então agora eu vou desafiar você à humildade. Olha aí para quem está perto de você e diga assim: me corrija se preciso. Veja que o apóstolo Paulo não está dizendo que os pastores corrijam o rebanho, mas ele está dizendo: irmãos, pedimos a todos vocês que estejam atentos à disciplina. Você já imaginou se o pastor tivesse que estar atento a todas as dificuldades, limitações, problemas, erros doutrinários, questões que acontecem dentro da igreja? O pastor não dá conta de resolver tanta coisa. É por isso que na igreja Deus colocou pessoas maduras, pessoas que têm posições de confiança dentro do rebanho e que podem ser esses que vão instruir uns aos outros. Por vezes as coisas vão acontecer longe dos olhos do pastor, e o pastor não vai ficar sabendo do que aconteceu, mas é responsabilidade de cada um de nós, irmãos que estamos próximos das pessoas que estão ou cometendo pecado, ou anunciando mensagens que não estão em acordo com a palavra de Deus, ou tendo atitudes na sua vida que contrariam a vontade de Deus para elas. É responsabilidade de cada um de nós nos aproximar dessas pessoas e as corrigirmos, dizendo: meu irmão, você está percebendo que tem alguma coisa aí que você está fazendo que não está de acordo com a palavra? E se nós temos humildade para sermos corrigidos, nós vamos ouvir com atenção e vamos fazer uma leitura, se aquilo que nós estamos vivendo não está de fato contrariando a palavra. Por isso eu quero desafiá-lo essa noite, a você ser menos reativo, ser menos assim, doído, ser menos hipersensível que nem as pessoas da nossa sociedade são. E às vezes quando alguém der uma cutucada em você, ou chamar a sua atenção, ou lhe ajudar em alguma dificuldade, olhe com olhos de amor e entenda assim: essa pessoa está querendo me ajudar. Pode ter certeza, se a pessoa não tivesse nem aí para você, ela não lhe falava nada, ela deixava você continuar nos seus erros, ela não gastaria o seu tempo precioso com você. Mas se ela lhe chamou, se ela lhe convidou, se ela está lhe dando uma palavra, pare e ouça com atenção. Nós não precisamos aceitar tudo que as pessoas falam para nós, porque nós podemos fazer a leitura e entender: o meu irmão está errado, isso que ele está falando não está de acordo com a verdade. Mas é fundamental que nós tenhamos a humildade de ouvir, pensar sobre isso, avaliar, e se chegarmos à conclusão de que estamos andando meio longe do caminho, voltar para a presença do Senhor. Quantos dos que aqui estão fizeram integração comigo aí, a igreja? Levanta a mão, quem aqui fez? Tem algumas pessoas aí que fizeram integração comigo, né, a igreja? O que eu sempre pergunto na assembleia onde as pessoas são recebidas? Você aceita a disciplina da igreja? Não pergunto isso? Sempre faço 3 perguntas. Você tem 12 talentos que o Espírito Santo deu a você. Você está disposto a servir a igreja com seus dons e seus talentos? Primeiro. Segunda pergunta: Deus deu recursos a você. Você está disposto a servir a igreja com os seus recursos? Terceira pergunta: você pode se desviar do caminho da verdade, e você está disposto a ouvir a disciplina da igreja? Porque eu acho que é fundamental que nós corrijamos uns aos outros, ajudemos uns aos outros, e dentro dessa dinâmica, com muito amor, tenhamos cuidado uns dos outros. Mas em segundo lugar, o texto também me ensina que existem tipos de disciplina e de correção diferentes na vida da igreja. E aqui o apóstolo Paulo especifica bem nesse texto de Tessalonicenses, falando sobre 3 tipos de pessoas: os fracos, os desanimados e os indisciplinados. Os fracos, os desanimados e os indisciplinados. Repita comigo: os fracos,
os desanimados e os indisciplinados. E o apóstolo Paulo fala com a igreja dizendo: vocês precisam estar atentos a essas pessoas que estão se desviando, que estão cometendo erros, que estão distantes do Senhor, para avaliar se elas são fracas, desanimados ou se são indisciplinados, porque para cada tipo de correção é necessário uma atitude. E ele diz assim: se a pessoa é um fraco, ela precisa ser sustentado, ela precisa ser ajudado, ela precisa ser auxiliado. E é bem verdade que dentro da vida da igreja nós temos pessoas que são fracas, pessoas que se abalam por qualquer coisa, pessoas que são seduzidas pela menor tentação do inimigo, pessoas que têm uma vida muito instável e que vivem uma verdadeira montanha-russa da fé. E essas pessoas precisam dessa sustentação, dessa ajuda, precisam que alguém segure no braço dela e diga: você é uma pessoa fraca, então nós precisamos nos aproximar de você e ajudá-lo em suas fraquezas. Em relação aos fracos, qual que deve ser a relação do povo de Deus? Primeiro, acompanhá-lo, se aproximar um pouco mais para ajudá-lo, viver talvez uma experiência de discipulado, dar suporte espiritual. Isso é muito comum na vida dos novos convertidos. Pessoas que estão chegando agora na igreja, eles têm dificuldade para se firmar na palavra, para estarem firmes. Então eles precisam de alguém que se aproxime deles e lhes ajude, e lhes dê essa solução. Há pessoas que estejam ao seu lado para ajudá-la às vezes no processo de libertação pelo qual ela vai precisar passar para se livrar dessas fraquezas, desses pecados. É importante nós notarmos que existem muitas pessoas que não erram por rebeldia, por maldade, mas erram por imaturidade. São pessoas que ainda não refletiram bem sobre a fé, não entenderam bem os princípios do Evangelho. São pessoas fracas e nós precisamos ajudá-las. Mas o apóstolo Paulo continua falando sobre os desanimados. Os desanimados precisam ser consolados, precisam ser cuidados desta maneira. Então perceba que quando alguém se encontra desanimado dentro da igreja, isso pode acontecer por diversos motivos. Pode ser que essa pessoa esteja vindo de uma grande batalha espiritual, e isso lhe sugou toda a sua energia e ela está desanimada. Pode ser que essa pessoa tenha vivido um momento de escândalo, de dificuldade, de dor, e ela está desanimada. Pode ter acontecido algo na sua vida profissional, algo dentro da sua família, que a desanimou, e ela não tem força para sair daquele lugar de letargia sozinha. Então ela precisa do bálsamo do Senhor, precisa que a igreja esteja sobre ela, operando com essa consolação. Quem está desanimado precisa ser colocado nos ombros e diz: vem cá que eu vou ouvir você, eu vou colher as suas lágrimas, eu vou emprestar o meu ombro, eu vou ajudar você, porque eu estou percebendo que você está desanimado. Existem muitas pessoas que já são por natureza frágeis emocionalmente, pessoas que não lidam bem com mudanças, não lidam bem com situações adversas, e essas pessoas se fragilizam com muita facilidade. E quando nós percebemos que nossos irmãos estão desanimados, nós devemos nos aproximar para consolá-los, para ajudá-los dessa maneira, para encorajá-los, dizer: olha, vocês vão conseguir, vamos lá, vamos dar mais um passo, não desanima agora não, é difícil mesmo, às vezes é duro, mas você vai passar por essa prova, eu estou aqui do seu lado, vamos juntos avançar. Mas o apóstolo Paulo fala sobre um terceiro grupo, que são o grupo dos indisciplinados. E meus irmãos, existem pessoas indisciplinadas na igreja. Pessoas que se disserem para ela: olha, esse palco é o limite. Em vez dela ficar andando aqui, ó, ela fica andando aqui. Ó. Fala: aqui é o limite? Então vou andar aqui. Fica assim, ó, no limite, no limite, no limite. Flertando com o pecado. Pensando: será que eu vou, será que eu não vou? Indecisas, voláteis. Não ouvem o que a palavra diz, não estão atentos ao ensinamento que a igreja traz, mas são pessoas que são indisciplinadas, têm o coração
duro para ouvir. E como é triste, meus irmãos, quando isso acontece dentro da igreja. Pessoas que se deixam seduzir pelo pecado, ouvem a voz maldosa do inimigo nos seus ouvidos e acabam se tornando instrumentos do inimigo para prejudicar a vida da igreja. Às vezes, através do que falam, através da forma como se comportam, às vezes através do testemunho que dão lá fora, acabam atrapalhando o bom viver da igreja. E quando existem pessoas indisciplinadas, o texto diz que elas precisam ser exortadas, admoestadas, elas precisam ouvir um bom sermão. É necessário que alguém chame ela e diga assim: esse jeito que você está vivendo não é jeito para crente viver. É importante que alguém pegue no pé dela e diga: ei, acorda, cara, você está fora da visão, você está fora do que é o correto. Por isso é importante que haja esse discernimento, para que os indisciplinados possam ser corrigidos. É importante um confronto, é importante um chamado ao arrependimento, é importante um direcionamento claro. Uma das piores coisas que um pai pode fazer com um filho é negar a ele a disciplina. E uma das piores coisas que o líder de uma igreja, ou que os líderes da igreja podem fazer, é negar disciplina às pessoas da igreja que são indisciplinados. Quem é indisciplinado precisa mudar a sua mente, para que não dê mau testemunho de Cristo. E o apóstolo Paulo ainda coloca um quarto grupo aqui, né? Então a gente tem aí o grupo dos fracos, dos desanimados, dos indisciplinados, e tem um quarto grupo aí que é o grupo de todos. E aqui está a chave do apóstolo Paulo: tenham paciência com todos. Tudo isso precisa ser feito com muita paciência, porque nós precisamos ter calma uns com os outros com muita paciência. Mas aí quando que os erros acontecem? Quando a gente vê um irmão nosso que está fraco, e a gente, ao invés de ajudá-lo, ao invés de auxiliá-lo, de sustentá-lo, a gente admoesta o fraco, dá na cabeça dele, né? Fala: você está assim porque você não tem fé, agiu errado. Quando a gente vê alguém que está desanimado, e em vez de nós exortarmos ele, ajudarmos, avançarmos, consolarmos ele na sua debilidade, nós queremos lidar com ele como se lida com o fraco. Ou quando vemos alguém disciplinado, ao invés de corrigirmos, queremos dar o ombro para que ele chore, ou queremos caminhar com ele ao lado dele, como se o nosso tempo e a nossa caminhada ao lado dele fosse adiantar para resolver um problema que ele precisa ser confrontado, direcionado naquilo. Então, dentro da dinâmica da correção dentro da igreja, nós precisamos discernir quem são os fracos, quem são esses que estão desanimados, quem são esses que são indisciplinados, para que cada um possa receber o tratamento devido. Mas o texto fala sobre disciplina, e ele se coaduna com aquilo que está escrito em Mateus capítulo 18, dos versos 15 a 18. Você lembra o que está escrito nesse texto? É um texto paralelo a esse que seria bom nós fazermos a leitura. Nicolas, se você conseguir projetar para nós, Mateus 18, de 15 a 18, eu acho que é um texto bom para nós lermos. Olha o que diz aí: se um irmão pecar contra você, fale com ele como? Em particular, chame-lhe a atenção para o erro. Se ele o ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo o que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Se ainda assim ele se recusar a ouvir, apresente o caso à igreja. Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja, trate-o como gentil ou como cobrador de impostos. Eu lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então veja que esse texto de Mateus nos fala como devemos aplicar a disciplina dentro da vida da igreja. Qual o primeiro passo da disciplina? Correção individual. Percebemos que alguém está cometendo um erro, que alguém está distante do caminho, nós nos aproximamos dessa pessoa e conversamos com ela pessoalmente.
Aprenda isso, igreja. Não vai adiantar você reclamar de alguém para mim. Não vai adiantar. Porque sabe o que eu vou dizer para você? Procure a pessoa e fale com ela. Esse negócio de você dizer assim, pastor, eu estou triste com a irmã Priscila, eu gostaria que o pastor conversasse com ela. Eu não estou triste com a Priscila. Para mim ela é uma bênção, está tudo certo entre eu e ela. Se você quiser, eu chamo ela para vocês duas conversar, mas eu não tenho problema nenhum com ela. Às vezes nós temos dificuldade dentro da igreja, uma aresta que temos com o irmão, uma dificuldade, um mal entendido, um problema que aconteceu, e nós deixamos isso se arrastar, e nós queremos que outras pessoas resolvam os nossos problemas. O texto de Mateus 18 é óbvio, se o teu irmão pecar contra ti, vai e resolve tu com ele em particular. Primeiro passo. Então vai e resolve. Se o irmão não ouvir, aí você convida outras pessoas, talvez líderes da igreja, pessoas mais maduras, e conversa com o irmão novamente. Perceba que o texto não está dizendo assim, leve testemunhas para que eles possam acusar o seu irmão que pecou contra você junto contigo. Não é isso que o texto diz. É para que eles, essas testemunhas, sejam testemunhas de quê? De que você tentou resolver o problema. Esse é o testemunho que eles vão dar. Olha, eu tentei resolver o problema com ele, ele não quis. Então eu quero que vocês me acompanhem, para que vocês sejam testemunhas de que eu quero resolver esse problema, e que isso não está mais na minha mão, ele não quer resolver. Se nem isso adiantar, traga para a igreja. E aí sim, a igreja vai lidar com a situação de disciplina que precisa lidar. Nós, como batistas, fazemos a assembleia aqui, trazemos o caso, discutimos e pensamos o que vamos fazer. E se nem isso adiantar para que o irmão se arrependa dos seus pecados, o texto fala algo dolorido. Trate ele como gentil, como publicano. Trate ele como se não fosse irmão. Sabe qual é a maior dor de um pastor? É você desligar membros da igreja. Você tem que vir numa assembleia e falar assim, olha, nós precisamos tirar esse irmão. Quando o irmão foi para outra igreja, ou quando ele desanimou da fé, ainda não é tão difícil. Porque a gente fala assim para a igreja, meus irmãos, no dia que esse irmão voltar a ficar firme com Cristo, a gente recebe de volta. Se ele for para outra igreja, um dia ele voltar para cá, a gente recebe ele de volta. Mas coisa triste é nós termos que dentro da igreja fazer uma assembleia para falar da vida dos outros. Nossa, isso é coisa difícil. Isso dá até processo hoje, sabia? A gente trazer o caso das pessoas para a assembleia e discutir, falar sobre a vida delas. Tem pessoas que ficam tão tristes com isso, que processam a igreja por causa disso. Mas nós não podemos, em determinadas situações, fazer outra coisa, a não ser disciplinar duramente as pessoas, porque o coração está empedernido e elas não ouvem quando foram procuradas individualmente, não ouviram quando foram procuradas pelas testemunhas, não ouviram quando foram procuradas pela igreja, elas simplesmente não estão dispostas a mudar o seu caminho. Então, como igreja, nós precisamos tomar uma atitude tão drástica, que é desligar essa pessoa, aquela disciplina cirúrgica que dói tanto em nosso coração. E ainda assim, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 5, ele fala sobre aquele homem iníquo que estava dentro da igreja, com perversidade sexual dentro da igreja, e ele diz, excluam esse homem do meio de vocês, porque ele não quer se acertar. Mas o apóstolo Paulo conclui dizendo, mas orem por ele, para que embora o corpo dele pereça, de alguma forma Deus possa salvá-lo. Então, mesmo quando nós agimos com disciplina e precisamos desligar alguém da vida da igreja, no nosso coração nós estamos orando para que aquela pessoa se arrependa, para que ela mude de caminho, para que ela se transforme e para que ela possa viver a vontade de Deus para a vida dela. Mas, em quarto e último lugar, eu quero destacar qual é o espírito correto para a disciplina. E esse texto nos mostra. Sejam pacientes com todos. Ninguém retribua mal com o mal. Procurem sempre fazer o que é bom. O objetivo da correção dentro da igreja não é ferir alguém, não é retirar alguém, não é machucar alguém, mas o objetivo é curar, é sarar, é promover o bem.
não é o objetivo de vingança, perseguir alguém, mas é o objetivo de trazer de volta à luz. E é bem verdade que a falta de disciplina tem gerado perversidade em muitas igrejas. A falta de correção tem gerado o crescimento do pecado em muitos lugares. E tem feito muito mal à vida das igrejas. Porque as pessoas estão juntas no mesmo lugar, mas elas não têm mais liberdade de conversarem umas com as outras. Então fica cada um vivendo no seu mundo, fazendo as coisas do jeito que quer, e a igreja fica bagunçada, sem ter padrão moral, sem ter padrão espiritual, sem ter visão do que é a vontade de Deus para ela. E da mesma forma, como a falta de disciplina atrapalha a vida da igreja, o excesso de dureza também atrapalha. Porque existem muitos lugares onde as pessoas são duras, excessivamente e fora do que a Bíblia diz. Existem pseudo-igrejas, seitas que se chamam a si mesmas de igreja, que elas dizem assim: se alguém for excluído do nosso meio, nem mesmo a família pode mais falar com essa pessoa. Ela se torna um pária, se torna alguém que não tem mais direito. Existem denominações evangélicas que eles escolhem pecados para serem os pecados mais importantes de todos. E aí eles dizem assim: se você um dia passar por um divórcio, você perdeu a sua salvação, acabou, não tem mais salvação para você, de agora em diante você vai para o inferno. Não é exagero? Não é um princípio que vai além do que a palavra de Deus entrega? Então, da mesma forma como a falta de disciplina atrapalha, a falta de correção atrapalha, o excesso de dureza, o legalismo, a maldade também atrapalha. Quantas pessoas de igrejas por aí foram excluídas porque deixaram a barba crescer, ou porque andaram de bicicleta, ou porque jogaram futebol, ou porque fizeram muitas coisas dessas. Eu imagino que no dia do juízo, Deus vai cobrar isso da mão dos líderes que excluíram as pessoas por causa de coisas tão estúpidas, que os irmãos que são mais velhos aqui hão de lembrar que em alguma época isso era pecado, e era pecado grave, indo além da palavra. Mas Deus também vai tomar da mão aqueles que lidam com a igreja de forma dissoluta, dizendo assim: todo mundo pode fazer o que quiser, porque aqui nós somos o povo de Deus, a gente só reúne para cantar e para ler a Bíblia, mas cada um faz o que quer na vida pessoal. É necessário que dentro da realidade da igreja haja correção, haja vida com Deus, haja verdadeira transparência. Por isso, eu quero desafiá-lo hoje sobre essa palavra, a você analisar a sua vida e perceber como está o seu senso de fragilidade. Será que você admite ser corrigido por alguém naquilo que você pode estar fazendo que vai em desacordo à palavra de Deus? Será que você tem o coração aberto para crescer espiritualmente? Será que você permite que pessoas se aproximem de você para ajudá-lo nesse processo? Será que você tem vivido dissolutamente em pecados que você sabe que vão contra Deus, e você está pensando: isso é um problema meu e ninguém tem nada a ver com isso? Saiba que os seus pecados e as suas falhas atrapalham toda a igreja, porque a força de uma corrente é proporcionalmente igual à força do seu elo mais fraco. E na igreja também funciona assim. O inimigo começa a usar essas pessoas que dão brecha para o pecado, para atrapalhar a vida da igreja. Portanto, esteja atento à forma como você vive, e que você possa ser alguém que não necessite de muita correção, mas quando alguém lhe corrigir, tenha humildade e ouça de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar por essa palavra? Nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra que vem ao encontro dos nossos corações esta noite. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra, ela é luz para nós, e ela vem para nos corrigir dos nossos erros. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, deixou orientação para nós, sobre como a correção deve ser operada. O próprio Senhor Jesus, falando em Mateus 18, também deixou para nós a forma de exercer disciplina na igreja. Senhor, essa noite, diante da tua palavra, nós queremos assumir um compromisso de viver os princípios da tua palavra. E se em qualquer um de nós, a começar por mim e todos os demais pastores dessa igreja e os irmãos daqui,
Se em nós houver algo em desacordo com a tua palavra, nos dá espírito humilde para aceitarmos a correção. Nos ensina a te obedecer, nos ensina a andar em santidade. Perdoa-nos, Senhor, quando nós estamos fracos. Manda pessoas que possam nos consolar, nos levantar, nos ajudar. Perdoa-nos, Senhor, quando estamos desanimados. Que haja sempre irmãos ao nosso lado para segurar o nosso braço e nos ajudar nesse momento. E não permita, Senhor, que nós sejamos rebeldes, indisciplinados. E que se algum de nós se encontrar nessa posição em algum momento, nos ajuda a receber com mansidão a admoestação da tua igreja. E sobretudo pedimos, Deus, nos ensina a sermos pacientes uns com os outros, a vivermos em amor uns com os outros, que não haja nunca o desejo de retribuir mal com mal em nossos corações, mas que possamos fazer o bem para a honra e glória do teu nome. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Amém, pastor, que bênção. Eu já queria chamar o louvor aqui à frente. No começo do culto eu falei para você que você é um privilegiado. Eu sou um privilegiado. Porque nós temos a liberdade de ouvir uma mensagem dessa. E temos a alegria de ter um Deus que cuida do nosso coração e vai realizar aquilo que Ele quer realizar em nosso coração. Que nós possamos ter um coração acessível, né? Como o pastor falou agora, para as correções que nós precisamos ter. Muitos de nós precisamos ter. Essa é a grande verdade. Você que nos visita, né, você é muito especial para nós. Obrigado pela tua presença, que você possa ter se sentido bem no nosso meio, possa realmente ter se sentido em casa. Esse é o nosso desejo, que você se sinta em casa. Aqui é a tua casa, aqui é a nossa casa, aqui é a casa do nosso Deus. Né? Então, volte sempre. A porta aqui está sempre aberta e com certeza vai ter sorrisos bonitos te esperando lá na frente. Né? Com a alegria de você estar aqui com a gente. Tá bom, queridos? Vamos pôr de pé e vamos louvar o nosso Deus? É verdade, irmãos. Pode sentar mais um pouquinho. Nossa igreja é uma igreja ativa, né? E precisamos estar atentos ao que está acontecendo e o que vai acontecer nessa semana. Vamos ver o que vai acontecer para nós? Fique atento à agenda semanal aqui da Igreja Batista Aeroporto. Na terça-feira, café com oração, às 8 horas, na casa da irmã Marli. Terça-feira, célula de mulheres, às 19h30, na igreja. Quarta-feira, culto de oração, às 19h30, aqui na nossa igreja. Na quinta-feira, teremos célula de homens. Será realizado às 20 horas, aqui na nossa igreja. No sábado, teremos nossa célula de adolescentes. Será realizado às 19h30, na casa dos irmãos Paulo e Denise. Domingo, EBD, às 10 horas e às 19 horas, teremos nosso culto de celebração. Nesse domingo, dia 10 de maio, celebramos o Dia das Mães. E aqui na nossa igreja, teremos uma singela homenagem. Você que é mãe não pode perder. Maio é o mês da família. E durante esse mês, teremos momentos especiais aqui na nossa igreja para que fortalecemos esse vínculo. No dia 17 de maio, o pastor Felipe irá iniciar uma nova série de pregações aqui na nossa igreja. E o tema será o Deus Esquecido. A ideia é que toda a igreja possa fazer parte disso, realizando a leitura do livro com o mesmo tema. Se você tem interesse de adquirir esse livro, você pode procurar o irmão Paulo ou a irmã Nelita. E terá o valor de apenas R$ 33. E para encerrar o mês da família, vamos ter um dia de confraternização com todas as famílias da nossa igreja. Será realizado no dia 30 de maio, será um sábado, e você e a sua família não pode deixar de participar. As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas, então corre e garanta a sua presença e da sua família. E vem aí a Feira do Empreendedorismo Feminino. Será realizado no dia 6 de junho e em breve traremos mais informações. Somos uma igreja ativa. Convide alguém e participe conosco. Tchau! Falei que é ativa? Vamos pôr de pé? Glória a Deus, vamos louvar nosso Deus.
nesta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Oh, oh, oh. Graças dou pelo celeste e por nuvens também, pelas rosas do caminho e os espinhos elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, a esperança que pagou. Oh, 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 oh. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela medida, pelo consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças Ele dá. Eu não mereço tamanha graça, da escravidão. Não tem poder, na tua glória eu viverei. Eu não mereço tamanha graça, da escravidão. Meu passado não tem poder, na tua glória eu viverei. Na tua glória eu viverei. Som. Eu sei que é chocante meus irmãos me ver sem bigode, mas fique tranquilo que eu vou deixar o bigode crescer de novo, porque eu causei escândalo na igreja, né? Já fui corrigido hoje de manhã, algumas irmãs chegaram e falaram: pastor, pelo amor de Deus, deixa o bigode de novo. Então fica tranquilo que vai dar tudo certo. Quero reforçar um aviso que a Renata já deu. Se você ainda não fez sua inscrição, lá na confraternização das famílias, faça. Aproveite esse primeiro lote, as inscrições estão indo rápido, então aproveita aí que esse mês vai chegar os pagamentos e faça. Ó, acho que esse QR Code leva para lá e você pode, se não tem o link, peça para alguém aí, vai encaminhar para você fazer sua inscrição. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pelo culto de hoje. Obrigado, porque a tua graça sempre nos acolhe. Queremos pedir que o Senhor nos leve para as nossas casas debaixo da tua bênção e que tenhamos uma excelente semana. Semana de boas notícias, semana de louvor e adoração, semana da presença do Senhor viva em nosso coração. Pedimos agora, levanta-te, Senhor, e que sejam envergonhados diante de ti todos os teus inimigos. Volta, Senhor, para os milhares e milhares do teu povo. É o que pedimos desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Vão em paz.